Que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Quero apresentar através dessa mensagem 3 classificações do Evangelho atual. Por primeiro, vou falar sobre o Evangelho da facilidade. Estamos vivendo dias em que a igreja foi contaminada com o Evangelho de facilidades, que pouco se compromete com o reino, pois sua vida, seus desejos e vaidades estão como prioridade. Desse jeito, a cruz se tornou algo pesado, e o peregrino deseja algo que lhe seja menos desgastante. Retiraram por livre escolha o que se julgou ser desnecessário para chegar ao céu e passaram a viver conforme seus próprios entendimentos. Infelizmente, o que vemos hoje nas igrejas, em sua maioria, é o Evangelho da facilidade. Faço o que quero, sigo a minha interpretação bíblica, não preciso ser orientado por uma liderança, não é preciso mais orar, jejuar ou adorar a Deus em comunhão com os irmãos. O pior é que alguns líderes ensinam isso, pois parece ser mais fácil para atrair pessoas. Nos nossos dias temos ouvido um evangelho humanizado, onde a pregação central não é mais o arrependimento que João e Jesus pregavam e posteriormente os apóstolos. A mensagem central já não é mais cristocêntrica. É verdade que o evangelho tem se infiltrado em todas as camadas da sociedade. Artistas aceitam Jesus, mas querem viver a vida da mesma forma, sem nenhuma transformação. Tragicamente, os ministros têm minimizado a verdade sobre renúncia, criando uma geração de crentes fracos e irresponsáveis, incapazes de compreender o que significa separar-se do mundo e viver uma vida santa. Misturam tanta coisa mundana em suas mensagens que levam os crentes a encarar a maldade sem se envergonharem. Em consequência, a corrupção no meio evangélico tem chocado o mundo. Há pregadores que não fazem menção da cruz, nenhuma doutrina sobre sofrimento, arrependimento, ódio ao pecado, separação ou purificação. Nenhuma chamada para a entrega incondicional ao domínio de Cristo. Nenhuma morte diária interior ou crucificação das concupiscências carnais. Nenhum aviso da perseguição vindoura ou do julgamento iminente. Infelizmente, o mais trágico é que muitos cristãos preferem ouvir sobre seus direitos, mas ignoram que Cristo tem direitos sobre nós. Quão terrível será o destino dos que querem viver um evangelho de dupla face. Jesus mesmo disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Mateus 15, versículo 29. Estamos enfrentando a tragédia de uma geração inteira se desviando de Deus, porque poucos pastores podem mostrar-lhes como escapar das armadilhas satânicas desses últimos dias. Em segundo lugar, vou falar sobre o evangelho instantâneo. Não é de admirar que, assim como foi inventado o chá, o café e o leite instantâneos, também no meio evangélico foi inventado o evangelho instantâneo. Esse tipo de evangelho também contaminou a igreja atual. A introdução do evangelho instantâneo nas igrejas evangélicas foi como um vírus que veio a contagiar toda a igreja através da literatura, de filmes, evangelistas e missionários, espalhando-se assim por todo o mundo. O evangelho instantâneo acompanhou a idade da máquina. Os homens inventaram as máquinas com 2 finalidades. Queriam fazer mais rapidamente o trabalho considerado importante e queriam, ao mesmo tempo, terminar logo suas tarefas a fim de dedicar-se às coisas mais do seu agrado, tais como lazer ou gozar dos prazeres. O evangelho instantâneo serve agora aos mesmos propósitos na igreja. Ele ignora o passado, garante o futuro e libera o cristão para seguir as inclinações da carne com toda a boa consciência e um mínimo de restrição. Com a expressão o evangelho instantâneo, estou me referindo ao tipo encontrado quase em toda parte nos círculos evangélicos.
nascidos da ideia de que podemos livrar-nos de toda obrigação para com nossas almas através de um só ato de fé, ou no máximo 2, ficando tranquilos daí por diante quanto à nossa condição espiritual, sendo então permitido inferir que não existe razão para termos caráter santo. Esse tipo de cristianismo não se adapta de maneira alguma à fé apresentada no Novo Testamento. O Evangelho instantâneo tende a considerar o ato de fé como um fim em si mesmo e sufoca o desejo de crescimento espiritual. Ele não compreende a natureza da vida cristã, que não é estática, mas dinâmica e expansionista. Ele passa por cima do fato de o novo cristão representar um organismo vivo, como um bebê recém-nascido, necessitado de nutrição e exercício a fim de assegurar o seu crescimento normal. Os defensores do Evangelho instantâneo ignoram os efeitos santificadores do sofrimento, do carregar a cruz e da obediência prática. Esquecem ou ignoram também a necessidade de treinamento espiritual, de formar hábitos cristãos corretos e de lutar contra o mundo, o diabo e a carne. Esse tipo de cristianismo livra da necessidade de vigiar, lutar e orar, e os considera liberados para gozar deste mundo enquanto aguardam o outro. O Evangelho instantâneo é a ortodoxia do século XXI. Os líderes do Evangelho instantâneo ensinam que se somos salvos pela graça, estamos livres para vivermos como quisermos. Não importa o estilo de vida que escolhemos viver e o que desejamos fazer. Cauterizaram suas mentes quanto à verdade. É claro nas Escrituras que a graça não nos isenta da obediência, mas nos capacita a obedecermos. Imagino se o apóstolo Paulo, que escreveu Filipenses 3:7-16, reconheceria o Evangelho instantâneo como a fé pela qual morreu. Creio que não. Vejamos o que ele disse. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Quero repetir o versículo 16 novamente. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ele disse, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Pelo fato das igrejas mudarem as regras, não se sente o mesmo que se sentia no passado, quando as igrejas estavam firmadas na verdadeira doutrina bíblica. Paulo a Tito escreveu, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo,
Tito 2, 11 a 13. O evangelho instantâneo não leva a um novo nascimento, não leva ninguém a negar-se a si mesmo com verdade, não leva ninguém à santificação e manter-se puro até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho instantâneo permite que as pessoas permaneçam em amizade com o mundo, a viverem como o mundo vive. Permite que as pessoas ouçam e vejam o que o mundo ouve e vê. Não impõe regras de vida. O evangelho instantâneo apresenta o caminho largo e a porta larga para os seus seguidores, sobre os quais Jesus falou. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7, versículo 13. Se você quer ser salvo e estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo e estar com Ele na eternidade, fuja do evangelho instantâneo e busque o verdadeiro evangelho. O evangelho instantâneo foi inventado e preparado pelo homem e para agradar aos homens. É de origem humana. Esse evangelho não muda ninguém, não transforma ninguém, não leva ninguém a uma nova vida, a um novo comportamento e a um novo estilo de vida que agrada a Deus. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo, anunciado pelos seus apóstolos, foi deixado para levar os homens a agradar e servir a Deus. O evangelho que veio de Deus para nós. Esse evangelho leva o homem a se tornar uma nova vida, com novos hábitos e um novo estilo de vida que agrada a Deus. Faz com que o homem ande de um modo digno aos olhos do Senhor. Em terceiro lugar, vou falar sobre o evangelho a gosto do freguês. Um evangelho adaptado, adequado, aceitável, um evangelho ajustado e conveniente. Um evangelho segundo os desejos dos outros. Juntando tudo isso, temos um evangelho a gosto do freguês. É o evangelho que está sendo propagado por boa parte da igreja da atualidade. Ele é aceitável, adequado e conveniente. Um evangelho que se submeteu aos desejos e à perversidade de homens pecaminosos. Um evangelho adaptado e ajustado para atrair e satisfazer pecadores. Foi criado para suavizar o estilo de vida dos frequentadores dessas igrejas que aderiram a esse tipo de evangelho. Ele foi inventado pela artimanha de mensageiros que não têm compromisso com a verdade. Esse evangelho varreu o mundo influenciando ministros de todas as denominações e produziu megas igrejas. É um evangelho que não confronta e foi convenientemente adaptado. Ele dá comidinha na boca da congregação por meio de paródias humorísticas, dramas, pequenas aberrações, visando sobretudo conquistar amigos. Igrejas que querem agregar amigos no evangelho. Esse tipo de estratégia, como chamam, se espalhou por todo o mundo e aqui no Brasil influenciou a maioria das igrejas. Uma equipe da igreja sai ao redor da comunidade, perguntando às pessoas do bairro o que elas acham ofensivo quando elas vão à igreja, lançando a pergunta: por que você não vai à igreja? O que acha que é ofensivo nela? O que é preciso ser feito para vocês irem à nossa igreja? O que faz com que se sentem confortáveis? O que gostariam que mudasse? O que gostariam de ver? Apenas digo como gostariam que a igreja fosse. Então eles projetam um programa para a igreja ficar confortável para o pecador e tornar amigável para eles. Que eles a chamem de amigos de pecadores ou a chamem de fazedores de amigos, tentado atraí-los para as suas denominações. Essas igrejas funcionam como empresas e os pastores são como diretores executivos. Isso é um grande negócio. E essa fórmula tem sido aplicada com esperteza e tem sido ensinada em seminários pela maioria das igrejas no mundo. Ela soa espiritual em seus objetivos. Parece que Jesus está no centro de tudo. Entretanto, temos que nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, escritas no livro de Gálatas. Ele falou da vinda de um evangelho diferente do que ele tinha pregado. Ele estava admirado, ele disse:
Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 6 a 9. É o que estamos ouvindo hoje. Um evangelho pregado por ministros que perderam a presença de Deus, mudaram a forma de pensar e modificaram a forma de pregar, ou seja, modificaram o evangelho de Cristo. Eles modificaram o evangelho para eles se acomodar ao pecador, para se acomodarem aos seus prazeres e a todas as suas necessidades. Eles estão projetando o evangelho com o seu próprio Cristo e com a sua própria doutrina. Diante das palavras, podemos concluir que um homem de Deus pode começar pregando o evangelho verdadeiro durante algum tempo, mas algo do inferno envolve seu coração, um espírito, algo demoníaco, e ele muda e passa a pregar um outro evangelho, um evangelho mudado pelo homem. Amigos, isto está acontecendo todo dia, está acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Quando o homem fica insatisfeito de pregar um evangelho simples e se cansa de pregar e buscar a Deus verdadeiramente e volta os seus olhos para as pessoas, para os números, com o desejo de ser popular, ele passa a querer ser considerado como todos os outros. Eu quero ser um sucesso. Então ele busca uma fórmula, e essa fórmula é baseada num evangelho de êxito, sucesso e facilidade, o que é contrário a tudo o que existe nas Escrituras. O apóstolo Paulo declarou: eu me determinei a pregar o evangelho de Cristo em demonstração do Espírito Santo e de poder. 1 Coríntios 2,4. Mas no versículo 2 ele também disse: porque eu me propus nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios 2,2. Os pregadores do evangelho moderno se caracterizam com o que Paulo disse sobre os últimos dias: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 4. Eles vão se curvar diante dos seus ídolos, seja dos esportes, da música ou do cinema. Não se importam com seus filmes proibidos para menores. Não se importam com seus jogos de videogames viciantes e sanguinários. Não se importam com a forma que se divertem. Vão ouvir e amar as músicas mundanas que estão cheias de sensualidade. E vão liberar e amar todas essas coisas sensuais. A Bíblia diz que eles vão amar essas coisas. E para que as suas igrejas se encham, eles não vão pregar contra quaisquer concupiscências mundanas. Paulo disse desses homens: esses resistem à verdade, homens com uma mente corrompida e cheios de falsidade em relação à fé. 2 Timóteo 3, versículo 8. Tornaram-se falsificadores. Cauterizaram suas próprias mentes, tudo se tornou normal para eles, não veem pecado em nada. Deixaram de pregar as regras bíblicas para a salvação. Não pregam sobre a necessidade de um viver santo para a salvação. Negligenciaram a verdade que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Tais pregadores dizem em seus púlpitos e reuniões: nós estamos aqui não para ofender, mas para fazer de nossa igreja um lugar confortável e aceitável. Amigos, haverá pastores no dia do juízo ouvindo essas terríveis palavras de Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu fiz de ti um atalaia para ouvir a palavra da minha boca e para adverti-los da minha parte. E também Ezequiel 33, 6 e 7, que diz: tu deverias dizer a eles que o perverso certamente morrerá. Tu não os avisaste.
Tu não os alertaste para que abandonassem os seus caminhos perversos para salvarem as suas vidas. Esses homens perversos morreram em seus pecados, mas agora eu vou requerer o sangue deles das tuas mãos. Paulo também alerta sobre esse tipo de pregação. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o seu ventre. E sua glória está na sua infâmia, visto que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, versículos 18 a 19. Dê ouvidos a esse alerta, seja você pregador ou não. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, Deus sempre envia atalaias para alertar o seu povo. Vou repetir o que Paulo escreveu. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 7 a 9. Muitos hoje estão transtornando a igreja de Cristo, pregando um falso evangelho. Infectaram a igreja com um evangelho que leva as pessoas a só pensarem nas coisas materiais, nas coisas dessa vida. A amar ao dinheiro e aos prazeres desse mundo. Seja anátema. Foi o que Paulo disse. Se alguém pregar outro evangelho, além do que vocês têm ouvido, se alguém pregar qualquer coisa que não seja o Cristo crucificado, se alguém pregar qualquer coisa que satisfaça o homem no seu pecado, esse não é o verdadeiro evangelho. Disse Paulo, e aquele que pregar outro evangelho, seja anátema. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esses falsos evangelhos, o evangelho da facilidade, o evangelho instantâneo e o evangelho a gosto do freguês, não preparam ninguém para a eternidade. Quem deseja ser salvo precisa abandonar esses falsos evangelhos e se voltar para a essência da verdadeira doutrina de Cristo, anunciada por Ele e seus verdadeiros apóstolos. O evangelho bíblico, que pode nos fazer santos para a salvação, nos preparando para a eternidade que se aproxima. A igreja atual de Jesus Cristo precisa novamente do verdadeiro evangelho para serem curadas desses vírus que a contaminou e a afastou do verdadeiro cristianismo.